Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Eu leio do versículo 35 até o versículo 43. Alguns irmãos se colocaram de pé, vamos todos nos colocar de pé. Lucas 18, 35 ao 43. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pai, eu te peço, fala ao nosso coração, através desta tua palavra, Senhor, no meio desta celebração, deste culto, desta festa de louvor, de gratidão, Senhor, que nós sejamos capazes de guardar, como o hino que nós cantamos tantas vezes na igreja, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar, Pai. E que vidas sejam mudadas e que mudanças aconteçam em razão desta tua palavra. Obrigado, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus e que todos digam graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Amados irmãos, a beleza da palavra de Deus é que ela retrata o homem em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, da mesma maneira. Isto é, o que aconteceu com os personagens bíblicos acontece também conosco, com nomes, obviamente, e lugares diferentes. Mas, na essência, em se falando de problemas, na essência, os problemas são os mesmos. Sofremos em razão de doenças, sofremos em razão das perdas que nos chegam, que nos afligem, sofremos em razão das perseguições que nós vivemos, sofremos em razão da solidão. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, é sempre atual. Ela não só aponta, mostra, revela o estado, nosso estado de vida, como também a palavra de Deus aponta a saída, aponta a solução dos problemas que chegam às nossas vidas. Olhe mais uma vez para esse quadro descrito pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Esta passagem de Jesus por Jericó, eu entendo, percebo, aí você lendo o contexto, que foi a última vez que Jesus passou em Jericó antes dele ser preso e dele ser crucificado. E o significado dessa informação é que esta foi então a última chance de um homem cego ser curado, ser libertado das trevas. E eu quero dizer para você, que talvez uma maioria aqui saiba disso, que as oportunidades, elas têm asas. Se você não segurá-la com firmeza,
ela passará e ela não voltará. Por essa razão, Bartimeu gritou, porque ele sabia que aquele era o seu momento, aquela era a sua hora, aquela era a sua oportunidade. Hoje, queridos, nós vivemos uma liberdade que em alguns contextos nos atrapalham, que nos afastam dos grandes momentos da nossa vida. Para muitos parece que a vida não vai mudar, não vai sofrer nenhuma alteração. E aí desperdiçamos, ou as pessoas desperdiçam momentos preciosos de comunhão com a família, com Deus, com a igreja, imaginando que sempre estas situações estarão disponíveis para essas pessoas. Quantas vezes nós achamos que está tudo certo, que não tem problema não se eu não faço uma coisa hoje, eu só não vou àquela reunião. Não. E o bispo estava aqui dizendo, olha, vem a Santa Ceia, porque só vai ter essa. Depois você fala assim, não, às vezes essa coisa de ter mais de uma ceia, né? Na igreja que eu sou pastor tem três ceias em 3 encontros. Amanhã vai ter ceia lá na igreja de Caxias. Nem vou chamar você que não tomou a ceia aqui para ir lá, né? Então as pessoas, não, hoje eu não vou não, né? Há tantos conceitos que a gente vai perdendo, porque tem liberdade, tem as oportunidades, parece que elas nunca vão se esgotar na nossa vida. E aí alguns de nós perdemos sem saber que estamos perdendo. Às vezes por falta de estar atento, às vezes por falta de valorização de certas pessoas, de certos momentos, de certas circunstâncias. Pense um instante sobre estes ensinos que o texto nos revela e que eu vou compartilhar com você aqui. Quero dizer para você que todos nós somos Bartimeu. Somos um Bartimeu, entre aspas, quando nós permitimos que os nossos limites nos amarrem. É muito fácil permitir que os limites nos amarrem. Isso é uma coisa quase que comum. Não devia ser comum para nós aqui, como cristãos, como servos de Deus. Mas é muito fácil dizer, é muito fácil justificar, eu não posso fazer. Bartimeu, por exemplo, era um dependente, era incapaz de cuidar de si mesmo. A cegueira o limitava, a cegueira o impedia de se mover com segurança. E a verdade é que somos hoje cercados por limites que impedem o nosso progresso, as nossas conquistas, que bloqueiam os nossos sonhos. Muitas vezes esses limites não são físicos, como no caso de Bartimeu. Não são visíveis, são forças, são sentimentos que agem em nosso interior, que pressionam o nosso espírito. Quando uma pessoa, por exemplo, alimenta um sentimento de impossibilidade, de dificuldade, quando ela deixa que esses pensamentos governem suas ações, ela se imobiliza, ela perde a capacidade de reação, não é? Ela perde essa capacidade. E aí eu sempre penso nisso, das situações que amarram as nossas mãos, impedindo-nos de agir, de avançar. Como Bartimeu, em alguns momentos da nossa vida, estamos sentados à beira do caminho, esperando uma resposta, esperando uma saída, uma solução, acreditando que é aquilo, a única coisa que a gente pode fazer, que não pode fazer mais nada. Veja, eu sou cego, veja, eu estou assim, veja, eu estou desse jeito. Então, nós somos Bartimeu nesse contexto também. Somos Bartimeu ainda, digo, quando a nossa alegria depende dos outros, quando a nossa
alegria depende das circunstâncias que nos envolvem. Querido, vale a pena relembrar as palavras do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta à igreja de Filipos, Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu não sei o seu sentimento quando você lê esse texto. Aliás, eu faço assim, no meu pequeno universo, um tipo de campanha, né? Parece que hoje as pessoas falam os textos bíblicos para muito crente não significam mais nada. Né? A gente tem um discurso, fala-se coisas com a boca, mas a nossa realidade de vida é uma completamente diferente. Né? Há muitos textos nós gostamos de falar para os outros, né? Mas que nós não estamos vivendo eles não são realidade para a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade. Você crê que a palavra de Deus é verdade? É verdade a palavra de Deus. Então eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida, e eu vejo aqui, leio Paulo fazendo estas afirmações, e eu me pergunto qual foi esse segredo que Paulo aprendeu para viver uma vida livre, uma vida sem barreiras, uma vida sem dependências. Eu aprendi a viver contente, eu aprendi a ter alegria de barriga cheia ou de barriga vazia, mas isso na prática não é tão simples assim não, irmão. Às vezes até a gente fala, não, eu aprendi a viver contente, aleluia, glória a Deus é da boca para fora. Porque na alma a gente está dizendo, poxa, por que Deus não me ama, por que Deus esqueceu de mim? Né? A gente não, parece que Paulo é muito passivo, muito resignado. E aí a gente determina, a gente afirma, a gente decreta, a gente gosta de tanta coisa. A gente só trabalha em função de resolver e de conquistar. Então parece que a nossa alegria é dependente dessas coisas. O nosso contentamento só está num lado da história. Então, aprendi o segredo de viver contente. Fala aí, apóstolo Paulo. Penso eu, é muito difícil você viver contente quando ao seu redor as pessoas transpiram tristeza, quando as pessoas transpiram pessimismo, fraqueza, impossibilidades. Aquela multidão não tinha como mudar a situação em que Bartimeu vivia. O contato com as pessoas, eu acredito, é imprescindível para a construção de uma vida de plenitude, mas não basta estar no meio de gente, não basta estar no meio de uma multidão. Nós sabemos que a multidão não tem rosto, a multidão não tem personalidade, a multidão não tem como nos animar, não tem como nos encorajar, ela não nos anima a avançar. Aliás, em alguns contextos, elas nos atrapalham a avançar, elas nos atrapalham em tomar certas decisões. E no caso de Bartimeu também, a multidão foi para Bartimeu um impedimento. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Você deve, eu não sei se você lê a Bíblia quando você vai para casa, lá na igreja que eu sou pastor, eu passo dever para casa, para o povo. Eu prego e falo assim, eu vou dar um dever para casa para você. Lê esse texto, medita nesse texto. Né? Havia uma multidão. Será que aquela multidão era uma multidão silenciosa? Será que era uma multidão quietinha? Que palavra foi essa que incomodou? Que Jesus, tem compaixão de mim aqui, que palavra foi essa no meio de uma multidão? Que volume de voz tinha esse cego? Para alguém falar assim, ei, para aí, rapaz, cala a boca, está me distraindo aqui, não incomoda o mestre, como se você acha que o mestre vai parar? Tu acha que ele vai te dar atenção?
Então, às vezes a multidão funciona assim: repreendiam para que ficasse quieto. Você conhece um ditado que diz que pimenta nos olhos do outro não arde, pimenta só arde nos nossos olhos. Nós que temos olhos, que enxergamos, precisamos cuidar daqueles que ficam privados de uma visão. Poxa, eu falando, você não está enxergando? É muito fácil, né? Então, fica quieto aí, ele está cego, eu quero ver também. Como é que fica quieto? Não está doendo em mim a cegueira do outro. Para ninguém se importava com a cegueira daquele homem, mas ele não. Não, que é isso? Eu quero. Não é? Então, nós temos que pensar, cuidar, não só na cegueira física, mas também na espiritual. Na verdade, a cegueira espiritual é a mais cruel, a mais danosa, a que mais males provoca. Quando você depende das circunstâncias para viver uma vida feliz, alegre, livre, a sua visão está precisando de uma correção. Quando você depende das circunstâncias para viver uma vida feliz, estou repetindo, alegre, livre, a sua visão está precisando de uma correção. Para mim, há uma certa fraqueza que tem se multiplicado, como certas coisas se espalharam muito rápido, a fraqueza consequente de certas filosofias, teorias, doutrinas, não, que é só vitória, é só conquista, é só cabeça e não cauda, é só não sei o que lá. Pinta-se uma vida totalmente desassociada da experiência do Senhor, dos apóstolos. O Senhor nos prometeu uma vida de vitória, uma vida de vitória, não nos prometeu uma vida assim, de um ufanismo acima dos problemas, acima das lutas. Não, Ele nos prometeu estar conosco, Ele nos capacitou, nos deu poder, nos deu a oração, Quantos têm oração na sua vida aí? Tem? Ora, isso aí é a arma mais poderosa que tem, mais poderosa que tem. Nós ficamos preocupados, o problema é que o diabo, ele trabalha no desarmamento da igreja. Uma palavra recorrente a menor reunião das igrejas é o culto de oração, quando devia ser exatamente o contrário. Devia ser o culto mais cheio, devia ser o culto transbordando de pessoas, o culto de oração. Mas por que não é? Porque nós não olhamos e entendemos a oração como uma arma poderosa em Deus. Jesus falou tantas coisas, esse não é o meu assunto. Deixa eu voltar para o meu assunto aqui, porque meu tempo já está quase acabando de pregar aqui essa noite. Então, quero que Deus te ajude a me entender um pouquinho nessa noite. Somos Bartimeu também quando perdemos o objetivo da nossa existência. São poucos os cristãos que conseguem definir a sua vida espiritual com clareza. Muitos acreditam que pelo fato de serem crentes, de pertencerem a uma igreja, já é o suficiente para garantir uma vida espiritual de qualidade. Nos tornamos cegos e mendigos quando largamos o bastão de seguidores de Jesus e caímos na passividade, deixando que as circunstâncias decidam por nós. Eu não sei se já falei aqui nas vezes que vim nessa igreja, mas eu tenho um princípio na minha vida que me acompanha desde o tempo que eu era jovem, era um pouco mais jovem do que sou hoje, desde o tempo que eu era bancário. Eu adotei um princípio de vida e eu repito isso N vezes, já repeti para os meus filhos, repito para a igreja que eu sou pastor, que quem faz só o que pode faz muito pouco. Tem muita gente que só faz o que pode, moral faz quase nada, porque o que você pode? Quem diz assim, eu vou fazer só o que eu posso, eu não tenho dinheiro, então não posso fazer um monte de coisa, eu não tenho força, não posso fazer um monte de coisa, eu não tenho conhecimento, eu não pude estudar, eu não fiz uma faculdade, eu não tenho um curso superior, um mestrado, um doutorado, então eu não posso fazer pouco. E eu aprendi a fazer na minha vida o que tem que ser feito. Em todas as áreas, você tem que fazer o que tem que ser feito.
E não que você pode. Você não pode seguir, eu posso, não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que sustentar minha mulher. O que é que eu posso fazer? Outro dia eu falei para minha mulher assim: nosso Deus, estou aqui pensando, se eu não tivesse casado com você e eu tivesse guardado todo o dinheiro que eu gastei com você, eu seria um homem rico. Eu seria um milionário hoje. E a minha mulher, muito impassível, me olhou e falou assim: é verdade, talvez, né? Mas também, se você não tivesse casado comigo, você não teria os filhos que nós temos. Você podia ter até outros, mas esses que você tem, você só os tem porque casou comigo. Aí você está certo. Aí parei e falei: meu Deus, eu estaria mais rico ainda se eu não tivesse os filhos com você. Irmão, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Dá um jeito, luta, levanta. Meu Deus, Senhor, o que eu não posso fazer nada? Nós temos essa coisa. O que você tem em casa? Não tem nada? Tem. A tua serva não tem nada. A gente olha para o pouco ou para o que não tem jeito com aquilo. Não tem solução com aquilo. É que eu não posso fazer porque você está cansado, você é muito novo, é muito inexperiente, é muito velho, está muito cansado. Tem que fazer o que tem que fazer, irmão. Como é que é? Chega em casa, aquela pia de louça, o que você vai fazer? Você está cansado, a perna doente, tu enfrenta a louça. E dependendo de como você enfrentar, fica até fácil. Se você enfrenta animada, você fica frustrado que já acabou tão rápido. Tudo é uma questão de postura, porque das coisas da vida a gente também, coitado de mim, aí teu Deus é todo poderoso, você pode todas as coisas por aquele que te fortalece, mas na prática a gente não está aguentando nada, não é? O mundo projeta aí, as mídias criam expressões, frases, né? Que pega bem para crente, né? Crente deve ser exortado. Faz isso agora, exorta irmão, para de mimimi, mas está de mimimi sempre. Tem uma turma que está sempre de mimimi, não é? Eu não posso porque está muito calor, não posso porque está chovendo muito. Eu não posso, por que você não vai ir na igreja? Porque o ar-condicionado é muito gelado, o bispo Robson, ele é muito calorento, ele fica lá gelando a gente. Agora você não vai porque está muito calor, meu Deus, vai fazer o quê? Nunca dá certo. Aí você é assim na sua vida. Jesus nos deixou um alerta. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ouça, quando perdemos de vista o sentido de nossa chamada, nós nos tornamos Bartimeu, cego, mendigo, dependente de uma multidão que está alheia ao nosso sofrimento, ao seu sofrimento. Paulo